tudo bem com vocês? Olha a tia Eliette aqui de novo para contar a historinha para vocês. Então hoje eu vou contar a história que está baseada em Lucas capítulo 15, a partir do verso 3 até ao 7. É a história da ovelha perdida. Havia um pastor que tinha 100 ovelhinhas. Ele cuidava de dia e de noite daquelas 100 ovelhinhas todos os dias. Ele conhecia todas elas. Ele sabia o nome de cada uma delas. Assim como Jesus conhece você, sabe o seu nome, né? Aquele pastor conhecia todas as suas 100 ovelhinhas, sabia distinguir uma da outra, a diferença entre uma e outra. Ele tinha um cajado que ele usava para conduzir as suas ovelhinhas. Então ele levava para aqueles lugares bem com pasto bem verdinho. Então ele ia guiando, mostrando o caminho para elas não se perderem. E ele gostava de levar e elas gostavam de ir passear também, né? Ali elas pastavam, ele levava para o riacho para elas beberem água bem fresquinha, pulavam, brincavam, corriam, ficavam o dia inteiro assim, né? E sempre o pastor estava alerta, né? Chamava as ovelhinhas, elas ouviam e elas conheciam a voz do pastor e elas o seguiam, sempre, né? Logo que amanhecia, bem cedinho, o pastor pegava suas ovelhinhas e levava para passear. No outro dia, a mesma coisa. E ele ficava ali observando, atento. Por que ele tinha que ficar atento? Bem alerta. Porque naqueles lugares ali também haviam animais ferozes que estavam escondidos muitas vezes para atacar as suas ovelhinhas. Então o pastor ficava, né, vigiando, cuidando para que nada acontecesse com elas. Então o pastor ficava bem contente quando via suas ovelhinhas crescendo, sendo alimentadas, bem seguras, né? Num dia, o pastor saiu, né, e fez tudo o que ele sempre fazia com as ovelhinhas. Então ele voltava para o aprisco, para guardar as suas ovelhinhas, para que elas ficassem protegidas à noite. E às vezes ele até dormia na porta do aprisco. O aprisco era um lugar cercado, né, com uma porta só. Então o pastor conduzia suas ovelhinhas para sair, para pastar e para voltar para dormir, enfim. Numa tarde então o pastor ficou na porta do aprisco contando as suas ovelhinhas, que eram 100. Então ele começou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99, não tinha 100. Estava faltando uma ovelhinha. O pastor estava bem cansado porque ele tinha andado o dia todo, tinha andado por muitos lugares. E aí ele falou: vou deixar as 99 aqui no aprisco, bem seguras, e vou voltar para procurar a ovelhinha que não está aqui. Nós vamos chamá-la de Zizi. Então o pastor, apesar de cansado, voltou pelos mesmos lugares que ele tinha andado, pelo mesmo caminho onde elas tinham pastado, e ele começou então a procurar sua ovelhinha. E ele começou a chamar: ovelhinha Zizi, ovelhinha Zizi, minha ovelhinha, onde você está? Ele procurou, ele andou muito tempo, mas muito tempo mesmo. E aí, de repente, ele ouviu a voz da ovelhinha. Ele ouviu o som da voz dela, mé, mé, bem fraquinho. E aí o pastor, mais que depressa, foi em direção do som que ele estava ouvindo da voz da ovelhinha. Gente, era um lugar muito difícil. Era um precipício. O que é
precipício? É aquele lugar alto e lá embaixo, né, bem difícil de chegar, da pessoa caminhar e chegar até lá embaixo. Então o pastor foi muito devagar e olhou bem na pontinha do precipício. Ele viu a ovelhinha Zizi. Ela estava deitada, caída lá embaixo. E o que o pastor fez? Ele pegou o seu cajado, né, que é aquela vara que tem uma ponta assim que faz uma curva. Então ele foi bem devagarinho, foi puxando, puxando, puxando com muito cuidado. Ele conseguiu pegar a ovelhinha. Como ela estava? Muito assustada e também cheia de feridas, porque ela, lá embaixo onde ela caiu, tinha galhos, tinha pedras, tinha espinhos, então ela estava toda machucada. O pastor, quando viu como ela estava, limpou os seus ferimentos, os seus machucadinhos, os dodói que estavam na ovelhinha, pegou aquela ovelhinha e quando ele terminou de limpar, colocou nos seus ombros aquela ovelhinha. E aí o que ele fez? Voltou para o aprisco com a sua ovelhinha. Ele voltou contente, porque ele encontrou a ovelhinha, né? Ela estava, apesar de estar machucada, assustada, mas ela estava ainda viva. Então ele pegou a sua ovelhinha no ombro e foi andando, 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 andou muito, até esqueceu que estava cansado, né? Do trabalho do dia todo. Então ele chegou lá no aprisco, as 99 estavam lá, então ele colocou a sua outra ovelhinha que estava perdida. E agora, será que o pastor ia brigar com a ovelhinha Zizi? Será que ele estava zangado com ela? Porque ela desobedeceu, ela não ouviu quando ele chamou, ela se afastou do rebanho, ela foi para outro lugar, ela foi para longe. Ele já tinha avisado que elas tivessem cuidado, que não fossem para lugar que elas não conhecessem, mas ela desobedeceu e foi. Mas olha, o pastor não ficou zangado com ela, ele não brigou com ela, ele cuidou dela. Então o que ele fez? Quando ele viu que as outras estavam todas ali, que a ovelhinha perdida foi achada, ele fez uma festa. Ele estava muito contente com aquela ovelhinha, né? Então ele fez uma festa, convidou todos os vizinhos, todos os seus amigos, seus conhecidos. Gente, venham, venham, venham se alegrar comigo, porque a minha ovelhinha que eu havia perdido, eu encontrei. Ela está aqui, ela está bem. Venham todos, venham todos. E foi aquela grande festa. Foi muita alegria, né? Todos os amigos se alegraram com o pastor, porque ele tinha encontrado a sua ovelhinha que estava perdida. Então, o que a gente aprende com essa história? Que Jesus também é o nosso pastor, que Ele nos ama tanto, que morreu na cruz por nossos pecados, para nos salvar, para nos levar para o céu. Então, o amor de Deus é muito grande mesmo, né? Então, quando nós também desobedecemos, fazemos coisas erradas, coisas que não devemos fazer, nós nos afastamos do nosso pastor que é Jesus. Mas Jesus está pronto para nos perdoar quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados. Jesus nos perdoa, Ele está pronto a nos abraçar, a nos trazer de volta, porque Ele é o nosso pastor que cuida de nós o tempo todo, o tempo inteiro. Quando nós estamos assustados, quando nós estamos em perigo, Ele está pronto a nos ajudar, Ele está pronto a nos achar de novo. Então, crianças, obedeçam o papai, obedeçam a mamãe, porque vocês são ovelhinhas e Jesus é o pastor de vocês, assim também como Ele é o meu. Então, nesses dias que a gente não está podendo reunir, não está podendo vir na igreja, não está podendo ficar junto com as pessoas para a gente cultuar a Deus, cultuem na casa de vocês.
Fiquem em casa, mas fiquem alegres, contentes, confiando que Jesus está com você sempre. Não tenham medo, porque Jesus é o nosso pastor e Ele está conosco sempre, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês cresçam na palavra de Deus, aprendendo a obedecer, aprendendo a ouvir, que vocês vão ser muito felizes, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Ó, tchau! Beijo!